Esse é o Nivaldo e essa é a casa dele. O tema de hoje do nosso... Mas antes, deixa eu mostrar uma coisa. Esse aqui, ó, foi o nosso primeiro vídeo do projeto de quinta, que nem era aqui, era lá no Instagram. Olha só. Esse vídeo é pra falar de um famoso. Um famoso que deve ser um baita parceiro de churrasco, só que é aquele cara que aparece de calça branca, botinha e camisa aberta. Não consegue, né? Estou falando dele. O Gustavo com 2T's Lima. Onde fica? Entre Goiânia e Bela Vista de Goiás. E tem pontos positivos? Tem sim. Tem um projeto de quinta aqui. Mas por que a casa dele é um projeto de quinta? Porque a gente pode aprender muito sobre essa casa e sobre as decisões que a equipe de projeto e o Gustavo e Companhia Limitada tomaram nessa obra e também nesse projeto. Primeiro, copia, mas não faz igual. Quando o Gustavo postou essa foto aqui do hall de entrada, nesse pé direito duplo de 7 metros de altura, nesse negócio gigantesco, foi quase que inevitável uma avalanche de comparações da casa com um monte de coisa, especialmente com essa aqui, com a van. E pior que parece muito, olha só. Com que idade vocês descobriram que o Gustavo Lima mora em uma loja da van? Descobri hoje, poxa. Cara, pior que a cara que a van definiu como marca, como identidade visual para a loja, é praticamente a mesma que o Gustavo definiu para a casa dele. Tanto é que a van brincou com a semelhança e ela postou isso aqui lá no Twitter. Agora é X, né? É que eu não tenho nem Twitter. Quem dirá X. Mas tá aqui. Sentiram minha falta na casa do @Gustavo Lima? Não se preocupe, bebê. Acabei de chegar nesse lar do Cilar. Papai, uma brincadeirinha. Ou seja, a van sabe que ela ficou parecida e estava tentando surfar nisso. Agora a pergunta, isso aqui tá errado? É errado querer ter uma casa parecida com a van? Não. Claro que não é errado. Gosto é gosto, não se discute, mas logo mais a gente vai falar sobre isso. Exatamente sobre gostar ou copiar, se inspirar. Mas aguenta um pouquinho. Antes, mais comparações. Teve gente que comparou com o Parthenon. Aqui uma foto de 2100, após a morte do Gustavo Lima, lançando o cantor encontra-se em estado de abandono. Veja imagens. Muito bom. E um monte de gente que comparou com o Capitólio lá nos Estados Unidos. E o melhor, o próprio Gustavo Lima brincou quando teve o atentado lá no Capitólio e colocou isso aqui. Acordei e fiquei sabendo que invadiram minha casa. SOS. E sabe que essa temática aqui, na real de neoclássico dos prédios dos Estados Unidos, do governo norte-americano, são uma boa comparação para essa casa, porque... além de ter gente que comparou com a Casa Branca, que realmente parece um pouco, o próprio escritório, a própria empresa que fez o projeto, ela assumiu isso nessa postagem aqui. Falando sobre o projeto, sobre o conceito, eles colocaram isso aqui. A construção da nova casa Gustavo Lima está super avançada, fluindo com uma energia maravilhosa. Tem cantinho para tudo, inclusive para compor as músicas que o público adora. São quase 3 mil papapá, bipi. E o cantor tem seus hobbies. Todo mundo sabe. Então, olha só o que o Gustavo Lima inclui no projeto. São garagem para 5 carros de coleção, além de espaço para ficar mais 5 carros de uso cotidiano. Um para segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Tem ainda academia, sauna, vestiário, casa de apoio com cozinha industrial, dependência de funcionários, quarto para montagem de luxo, salão, estúdio fotográfico e uma pá de coisa. O estilo da casa é neoclássico, fachada projetada com distintos detalhes e nobre conceito, inspirada na arquitetura da Casa Branca para atender a expectativa e fazer jus ao embaixador. Ou seja, realmente a inspiração do projeto foi a Casa Branca. E aí mora uma dica para você, né, Carol? Sim. Que pensa em um dia projetar sua casa e talvez não queira ou não goste que ela seja comparada aqui com a Casa Branca ou com a van. Sempre que você for se inspirar em algo e aquilo ficar tão parecido a ponto das pessoas falarem antes que tu diga que tu se inspirou naquilo, tu não tá se inspirando, pelo menos não tá tão bem, tu tá quase copiando. Tô falando aqui que nesse projeto a equipe de projeto se perdeu um pouquinho ali na hora de escolher as referências? Não necessariamente. Por quê? Olha só, eu explico melhor. Aqui a gente tem imagens do projeto. Acontece muito, várias vezes, que os clientes chegam com imagens pra gente que tá projetando e falam assim, olha só, eu quero a casa exatamente assim. E aí o que tu faz? Às vezes tem que fazer. Agora um segredo aqui dos bastidores da arquitetura. Tem vezes que isso acontece e o arquiteto faz, ou a arquiteta faz exatamente o que o cliente quer, sabendo que não vai ficar bom, mas só para ele ver que a ideia dele não é tão boa. Só que aí mora um perigo. E vai que o cliente gosta do troço feio.
E aí tu faz o quê? Vai ter que construir, vai ter que entregar aquele projeto dessa forma. Então não é a melhor forma. Normalmente quando isso acontece do cliente falar, eu quero isso aqui, faz na minha casa, não fica muito bom e dá errado. Então se atente nisso. E aí fica uma dica para você. Copie como um artista. Se inspire. Não faça parecidinho. Quase sempre fica ruim. Beleza? Se você for projetar a tua casa, antes de mais nada, conheça muito bem o trabalho daquela pessoa que você queira que projete, ou que você goste um pouquinho, está começando a pensar em cotar e contratar para fazer o projeto, dê uma estudada no que a pessoa sabe fazer. Vê se o estilo da pessoa parece o teu ou agrada o teu gosto, porque aí é muito mais fácil, obviamente, que um arquiteto bom e uma boa arquiteta também, eles sabem se moldar aos gostos do cliente e vão entender umas referências, mas é óbvio que qualquer profissional ele vai fazer um trabalho muito melhor se ele já tiver domínio sobre aquilo, se ele gosta de fazer, e aí as coisas vão fluir muito bem. Então, se liga nisso, tá? Não vai simplesmente impondo as coisas, porque às vezes o pior prejudicado vai ser tu. Agora voltando aqui para a van. Opa, não é essa van aqui, é essa aqui. Para a van, falando sobre o uso, sobre o que a van se propõe, nada de estética, mas sim a parte comercial, a gente pode comparar um pouquinho as diferenças de um projeto residencial e comercial. Primeiro, aqui a gente tem um pé direito super alto, bem parecido com a casa do menino Nivaldo aqui, e também tem esse formato mais em caixa, tá? Além desse elemento que é um frontão aqui na frente, que também remete muito à casa do Gustavo. A diferença é que na van isso se remete muito ao tipo de construção. Aqui é tudo pré-moldado. E também tem essa questão aqui que as coberturas elas são feitas com estrutura metálica, enfim, mas tudo isso é feito para ser construído rápido. Então ele tem essa estética mais caixa com esse frontão por causa do estilo, também para acelerar um pouco o processo e é padronizado. Por dentro, a gente tem outra coisa. Tem a altura toda desse pé direito aqui, que o Gustavo também repetiu na casa dele, e isso aqui, nesse caso, tem muita relação com a ventilação forçada, que é um ar-condicionado. Coisa que no Gustavo talvez não tenha toda essa ventilação industrial como é esse caso aqui. Também tem a relação com a iluminação. É tão alto para ter uma distância ideal para iluminar todos os produtos que são vendidos aqui e expostos na loja. Numa casa, um pé direito assim, tão alto, ele costuma deixar um espaço não tão aconchegante. Por isso que é muito utilizado em hall de entrada de hotel, alguma coisa, que é mais para a pessoa circular e ficar impactada com a entrada do espaço. Mas numa casa isso não tende a não funcionar muito bem. E sim, essa sim é a sala do Gustavo Lima, e aqui tem uma Ferrari mesmo estacionada. Então tem garagem para 11 carros, não 10. Sem contar, voltando a essas janelas aqui, quando a gente está falando da parte externa da casa, janelas tão altas assim, que às vezes não tem uma facilidade de acesso tão grande, elas acabam dando muito trabalho para limpar. Ah, Fifo, mas o Gustavo Lima tem muita gente que vai cuidar da casa dele, que vai limpar. Sim, mas eu tô falando com você, e você não tem esse tanto de gente trabalhando. Então, se eu pudesse dar uma dica para ti, já que eu não pude dar pro Gustavo Lima, se não tinha falado para ele, é assim, tem coisas que ficam bonitas realmente, ou pelo menos tem a tentativa de ficar bonitas, e elas não são tão práticas, não funcionam tão bem. Então a gente tem que ponderar muito essas decisões, beleza? Nem tudo que parece bonito é funcional, é confortável e tem muito a ver com a tua realidade. Então lembre disso na hora que estiver projetando a tua casa. E aí vai a segunda dica de hoje, que é toda decisão de projeto ela tem que cumprir no mínimo 2 fatores desses 3 aqui, ou 2 requisitos desses 3 que eu vou passar. Função, estética e estabilidade. Um pilar, por exemplo, ele é responsável pela estabilidade, ou parte dos elementos que vão ser a estabilidade de uma casa, certo? Agora ele precisa ser quadradão, todo feio e sem graça? Claro que não. Ele tem vários formatos, ele pode ter alguns elementos decorativos, e a gente pode, sim, tirar partido de um pilar esteticamente. Então a gente une a estabilidade, que ele tem que estar ali, e também a estética, e deixa ele um pouco mais bonito para tirar partido sobre isso. Agora, sair colocando um monte de pilar sem função estrutural, só para copiar um estilo antigo, aí já é uma questão um pouco discutível. Essa linha aqui, falando exatamente desse projeto de pilares mais atrás, provavelmente por esse vão, ela não seria necessário estruturalmente. A gente já consegue vencer esses vãos aqui com concreto, enfim, e aqui tudo indica que eles têm só uma relação mais estética ou uma tentativa de uma relação estética agradável para os moradores. Outro ponto, funcionalidade. Agora sim, tá vendo esse carrinho de golfe aqui do lado do Gustavo com
poucas roupas? Pois é, ele é usado para circular em nos mais de 15 mil metros quadrados de propriedade, é um troço gigantesco mesmo, em 3 mil metros de área construída. Sim, a casa dele tem 3 mil metros quadrados. É uma senhora de uma casa. Agora, outra dica, então, tamanho, gente, não é documento. O Gustavo pode, quer, gosta de uma casa desse tamanho, beleza. Só que, se vão ser 100, 200, 300, 3 mil metros quadrados, os ideais para você é tu que decide, tu e a tua família, todo mundo que for usar a casa. Então assim, ó, se você tem isso em mente, quer uma casa um pouco maior, tenha a noção que a funcionalidade, o uso desses ambientes, ele está totalmente sim vinculado ao tamanho da casa. Normalmente uma casa desse tamanho assim, tão grande, ela acaba tendo os cômodos, os ambientes famosos que são os fantasmas, aquele que ninguém vai, as crianças têm medo e os velhos botam só cacareco, sofá, quadro, tudo que não presta num único espacinho. Então acaba virando um espaço de soca-soca assim. O espaço que normalmente mais se usa numa casa é aqueles que a gente mais gosta de passar o tempo, que é comendo ou relaxando. São os ambientes que sim, a gente pode fazer um pouco maior para receber gente e é justamente aí que a gente mais vai usar. Por incrível que pareça, eu não sou amigo íntimo do Gustavo, mas se você acompanhar ele nas redes sociais, vai ver que ele costuma postar foto sempre dos mesmos ambientes, provavelmente nos lugares que ele mais gosta, que ele mais curte, que ele mais passa tempo com a família e também passa mais tempo tomando os negocinhos dele ali e se divertindo. Isso normalmente acontece praticamente com todo mundo que acaba se perdendo um pouquinho e deixando a casa um pouco maior do que deveria, certo? E para fechar a análise de hoje, tem esse detalhe aqui pouquíssimo discreto, que é o menino Gustavo Lima de violão nas costas na fachada da casa. Cuidado aí você que está fazendo isso, ou que está vendo isso e está anotando tudo, para não repetir esse mesmo erro e acabar personalizando demais a tua casa. Especialmente se tu está pensando um dia tu vender ela. Agora, se você não tem essa preocupação aqui de desvalorizar o teu patrimônio, de não conseguir vender tão bem, aí relaxa, aproveita a tua casa, porque tenho certeza que o Gustavo Lima não está pensando muito nisso. Eu não vou fazer o que eu quero, porque eu não vou conseguir vender. Isso aí quem tem que se preocupar somos nós, certo? Então tá, se você quer fazer uma venda mais fácil, tente fazer o que você gosta, obviamente, mas não exagera naquilo, não vai botar a foto da sua vovó na fachada. E aqui abre um parênteses, eu tive um cliente uma vez que ia fazer um estabelecimento comercial e ele queria assim colocar a foto da mãe dele na fachada. A Carol dizendo, não é possível. Só nessa época a gente não estava junto ainda. E aí a gente convenceu, fez estilizado o layout ali da logomarca, que é um espaço comercial, e a gente colocou uma senhorinha, não a mãe dele. Essa aqui é a casa do embaixador, que parece, sim, a casa de um imperador. E agora ele tem, além de tudo, um paraíso particular, que é um ótimo exemplo da arquitetura, o quê? Greco-goiano. Essa é muito boa, né? E assim termina o nosso projeto de quinta de hoje. Eu sou o Fifo. E eu sou a Carol. E se você quiser conhecer mais do nosso trabalho, corre lá no nosso Instagram, que é @arquitetura-direcionada, e a gente se vê na semana que vem. E se você estiver caminhando aí pelo centro e ver uma casa e olhar, meu Deus, é uma van. Não, é uma casa, você vai ouvir lá no fundinho do seu ouvido, tem um projeto de quinta aqui. Tchau! E olha só isso aqui, ainda tem academia, sauna, piscina de 200 metros quadrados, spa, prainha, bar molhado, garagem para 10 carros, 11 que a gente acabou de ver. Pô, mas pra um churrasco ele não chama, né? Ih, Gustavo Lima.